Nós estamos aqui diante de um depoimento muito emblemático, e eu diria que o senhor Walter Delgatti, ele figurará na história como responsável ou partícipe em momentos em que houve uma tentativa ou, inclusive, foi efetivado vários golpes no Brasil. Porque, veja, o senhor Walter Delgatti esteve na liberação de todas as informações relacionadas à atuação da Lava Jato. A Lava Jato já foi um ato da direita, para impedir que tivéssemos eleições livres com a participação de lideranças reais na eleição de 2018. E ele revelou, e nós podemos ter eleições com representação de vários partidos e com a liberdade do ex-presidente Lula. Nós estamos diante não de um fato isolado, nós estamos diante de uma prática que não vai cessar. Nós estamos diante de um campo político que não acredita na democracia, que usa a democracia como meio, mas não tem ela como um fim. E tudo que a gente viu aqui foi a tentativa de burlar os regramentos democráticos para que a população e o povo pudesse escolher livremente quem vai dirigir o país. Eu quero, desde já, pedir a essa comissão e ao presidente da comissão para encaminhar uma solicitação ao ministro da Justiça para garantir proteção à vida da testemunha. Sabe por quê? Porque o que está sendo revelado aqui mostra com muita clareza tudo que foi programado, que não iniciou a intenção de contratar alguém e que chegaram em Vossa Senhoria. O presidente revelou na Rádio Itatiaia, numa entrevista, em 2021. Ele já estava pensando nisso. Ele passou o tempo todo questionando as urnas. E ele contratou alguém para tentar violar as urnas, que o senhor não conseguiu violar, nem ninguém conseguiria violar aquelas urnas. Ele organizou e colocou o Exército Brasileiro como um puxadinho da sua sanha autoritária e a serviço de um campo político que não acredita na democracia. Um campo político que vai passar e que não vai encerrar, é só olhar o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, que continua questionando a democracia e questionando as instituições e questionando o Estado democrático de direito. E aqui nós estamos vendo no Congresso Nacional pessoas a serviço dessa bandeira que é defender atos antidemocráticos, tentar construir narrativas que reforçam e que dão, em nome da liberdade de expressão, a liberdade para a prática de qualquer tipo de crime, em nome da liberdade de expressão, em nome da liberdade democrática, que na prática estão perpetrando crimes, cometendo crimes diretamente contra a democracia. Aqui o presidente não comete só um crime, ele diz que tem agentes de outros países investigando o STF. Será que não haviam, e a gente já sabe que houve, visita de agentes de agências secretas
aqui no Brasil, investigando o poder judiciário e os políticos antes da eleição de 2018, que gerou a prisão e a destruição da nossa indústria da construção civil, da nossa indústria petrolífera. Essa direita não acredita na democracia. E sabia que se fosse fazer uma disputa real, perderia a eleição. E aí o presidente fala o tempo todo em ruptura. Ele está falando em ruptura e está mandando o exército brasileiro participar desse processo de ruptura, ao colocar o exército para executar tarefas golpistas. Essas pessoas do exército também precisam ser investigadas, indiciadas, identificadas e punidas e expulsas, porque maculam a imagem da instituição Forças Armadas do Brasil. Assim como esse presidente que contrata Vossa Senhoria, que dá carta branca a Vossa Senhoria, que diz que vai fazer indulto, que manda pagar. Veja, é uma sequência de crimes para impedir a nossa democracia. Então, senhoras e senhores, nós estamos diante aqui de um debate muito grande. O crime que está sendo perpetrado desde 2016 é contra a democracia. E essa direita que surgiu, ela não vai parar de atacar a democracia brasileira. Esse foi um ataque. E nós precisamos ficar atentos, porque outros virão. Em outros momentos eles vão voltar a atacar a democracia, questionar a eleição, questionar resultado da vontade popular, porque não tem compromisso com o povo nem com a população. Veja só, uma comparação na CPI da Covid. Ficou comprovado o efeito Bolsonaro na mortalidade. Muitas pessoas morreram porque acreditavam que a vacina fazia mal. E a gente que foi o país que mais vacinou na história da humanidade, passamos a não ter mais pessoas não querendo se vacinar do que querendo se vacinar. Pessoas que resolveram tomar cloroquina e se expor. E morreram. Assim como o Alan disse que queria ir atrás do código. E assim como muitas pessoas vieram aqui para seguir o seu líder e dar o golpe, que não era mais o golpe, e ele sabia que não era mais um golpe, porque não tinha as condições para dar o golpe. Ele já sabia que não tinha essas condições. O que ele queria era criar o tumulto e manter a narrativa da direita contra as instituições democráticas. E é o que ele vai continuar fazendo até o fim dos dias dele, porque é disso que esse campo político se alimenta. De ser contra a democracia, o povo, os interesses, os direitos da população. E preste atenção, o que nós vimos no dia 8 de janeiro não foi só um ato qualquer. Ele precisa ser enquadrado como um ato terrorista. Foi terrorismo. Agiram contra as instituições, como agiram o tempo inteiro. No dia 8 de janeiro, foi um ato terrorista de destruição da imagem daqueles que eram símbolos, que são os símbolos da República e da democracia no Brasil. Prestem atenção. Nós estamos diante de um ataque sistemático permanente há mais de 8 anos à democracia brasileira. Bolsonaro é um instrumento e radicaliza e leva milhões de pessoas a atacar a democracia e a cometer um ato terrorista, como foi o dia 8 de janeiro. Ele é responsável. Está comprovado todo o vínculo, toda a responsabilidade dele. Ele precisa ser indiciado, ele precisa se transformar em réu, ser processado e, com certeza, será condenado por lesa pátria
por atentar contra a democracia e por organizar um ato terrorista contra as instituições democráticas e o Estado democrático de direito no Brasil.